Boa noite a todas, todos e todes. A gente inicia agora um grande projeto independente desse trio de mulheres, junto aqui com nossos apoiadores, que pensamos um canal que trouxesse temáticas relativas ao Sistema Único de Saúde e pautas que atravessem esse sistema, não é, meninas? Nós somos Verdade. trabalhadoras do SUS, militantes do SUS, e entendemos, né, que esse é um espaço que a classe trabalhadora precisa se colocar, precisa pautar as suas necessidades, inclusive porque no Sistema Único de Saúde falta uma coisa muito importante, que é a falta de regulamentação do trabalho no SUS. E isso favorece uma série de iniquidades. Então, a gente pensou no Empodera SUS como esse espaço mesmo de empoderamento da classe trabalhadora, trazendo essas pautas que possam dar a essa classe essa valorização que é fruto dessa ansiedade, que a gente possa conquistar os direitos e possa ter essa regulamentação do nosso trabalho, evitando que a iniciativa privada, que a precarização dos vínculos, ela se instale de uma maneira perversa, como tem sido na atualidade. Então, esse grupo de mulheres que aqui vos fala, mulheres trabalhadoras e trabalhadeiras do Sistema Único de Saúde, pensaram nesse canal para que você também interaja e participe com a gente e tragam as suas demandas, as suas necessidades, os seus anseios, não é mesmo, meninas? Sim, Karina. Boa noite a todos. Desde já, assim, agradecer, né, por essa oportunidade de estar com vocês, né? Vocês são minha referência de luta e eu espero que eu também seja de vocês, mas dizer que é um prazer e receber toda a comunidade que nos escuta agora, eu acredito que seja a comunidade trabalhadora do SUS, e dizer para vocês que esse espaço é nosso, esse espaço é de vocês, sabendo que realmente nós precisamos apropriar o trabalhador de todas as pautas que são pertinentes a eles. Né? Nós sabemos que hoje o sistema capitalista ele tem nos oprimido, ele tem nos explorado. E essas pautas elas têm trazido para a gente diversos prejuízos. Mas nós resistimos a todos eles. Estamos aqui, para quem não me conhece, eu sou Emanuele Barbosa, técnica em enfermagem, trabalhadora do SUS há 18 anos e sou advogada, né? Trabalho, sim, tentando fazer a justiça e pelo direito também dos trabalhadores, que sejam do SUS, quer que seja de qualquer outra área, mas é uma área que me encanta e eu gosto, e tenho, assim, prezado realmente para que cada trabalhador, ele seja valorizado, e principalmente do SUS, né? O SUS é de todos, o SUS ele pertence a toda a comunidade brasileira, a toda a sociedade brasileira e até os estrangeiros que aqui vêm, a gente sabe que também são acolhidos pela pauta do SUS. E aí a gente tem aqui esse trio de mulheres que me emociona, eu todos os dias batalhar com elas, fazer essa representação independente. Nós somos da luta, somos do grupo GT Bahia, GT SUS Bahia, que faz essa representação do trabalhador. Para nós, lutar pelo direito da coletividade é o que mais nos importa. E aí, doutora Patrícia, como é que você se sente, né, nesse momento tão especial para a gente? Boa noite a todos. Muito agradecida em estar nesse momento aqui, dividindo essa mesa, né, com Emanuele e com Karina. É muito importante esse momento, porque é um momento de discussão, né, que a gente precisa entender a nossa importância como trabalhador do SUS, né? O dia de hoje assim, é um dia muito reflexivo para mim, porque no ano passado, faz um ano, hoje é dia 3, né, de dezembro, e um ano se passou de uma morte de uma colega nossa. E a gente vê o despreparo, né, que temos com os funcionários do SUS também. E a gente precisa ter esse olhar também, que a gente precisa de atenção, que a gente tanto cuida, né, com muito carinho, com muita atenção, de nossos pacientes, que nós precisamos também dessa atenção. Então, assim, é um momento que eu fico muito... Foi muito abalo que eu tive, que eu fiquei muito abalada no ano passado, e esse ano também, lógico, que eu sempre tenho essa memória dessa nossa colega, do Roberto Santos e tantos outros que cometeram, né, contra a sua vida, né, o suicídio, por conta dessa falta de estrutura. A falta de estrutura de ter que trabalhar muito, de pegar muitos plantões, de ter que trabalhar em 2, em 3 empregos para poder ter uma renda melhor. Ou seja, esse profissional de saúde não está sendo valorizado, que precisa estar
tendo a sua vida mais no trabalho, sem dormir, porque a gente não vai para o trabalho, lógico, para dormir, a gente vai dar para dar os plantões. Se é 24 horas, a gente tem somente 1 horinha mesmo para descansar e fica atento o tempo inteiro, mesmo nessa 1 horinha de descanso. Então, a gente precisa rever como é que a gente está cuidando dos nossos trabalhadores. Então, assim, é muito importante essa temática de hoje, que a gente está falando sobre o trabalhador do SUS, não é, Manu? Verdade. A gente sabe que Ana Karina, ela tem uma vasta experiência, né, com a saúde do trabalhador, né? Então, assim, ela faz uma representação, um papel aqui político-social, né? Eu entendo que sim, porque ela faz estudos, né? Estudos técnicos, acompanha ali no Sereste, né? A saúde do trabalhador que faz a referência e faz o SUS girar. E como Patrícia falou, nesse momento, a gente se sente bastante aqui representada, né, por saber que existe uma pessoa como você que faz assim esse estudo, que tem uma perspectiva, um olhar bem técnico para essa representação do SUS que precisa de cuidados, que é o trabalhador, que é o que faz a máquina do SUS girar. Então, hoje eu sei que para a gente é um dia especial. Hoje, em nome de todos os trabalhadores que também perderam as suas vidas e que começaram a ser reconhecidos no pós-Covid ou durante a pandemia, nós estamos aqui fazendo também essa representação. Eu estou bem emocionada, né? Assim, estou me arrepiando aqui toda, porque assim, eu sinto que existem pessoas que morreram, sofreram, para que os nossos direitos eles continuassem na luta, porque ainda sabemos que eles não são, na sua integralidade, garantidos. Mas, assim, dizer que a gente precisa ainda avançar muito nas perspectivas de crescimento, de desenvolvimento, do cuidado de quem cuida, né, Karen? Exatamente. E eu fico aqui pensando que as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo nesse momento ficam questionando quem são essas mulheres? O que é que levou elas a criar um canal como esse? E é importante que a gente traga a história, né? Agora, nesse momento, um poucos horas atrás, eu estava num evento e a gente discutia um pouco do ideograma africano que chama sankofa. É um pássaro que se volta com a cabeça para trás. E aí é importante a gente lembrar a história das pessoas, a história dos povos, né? A cultura, a tradição, né? De um lugar, para que a gente possa ressignificar o presente e construir um futuro. Por isso o movimento sankofa. E essas mulheres, elas se uniram a partir de quê? Nós temos uma coisa em comum. Primeiro, nós somos mulheres, né? Segundo, nós somos da categoria da enfermagem, enfermeiras técnicas, que é a categoria majoritária na saúde. Verdade. E que é formada, na sua grande maioria, por mulheres negras e periféricas. Então, teriam que vir destas mulheres justamente um canal que trouxesse essa representatividade no Sistema Único de Saúde. Nós estamos num ano pré-conferência de saúde do trabalhador, como trouxe aqui a Emanuele, e eu sou dessa luta. Além de ser militante do SUS, milito pela saúde do trabalhador, essa é uma militância de todos nós. E a gente precisa fazer essas discussões, e a gente pensou, vamos trazer um espaço onde a categoria possa se sentir representada e onde ela possa também falar, ser ouvida, ser escutada. Porque isso é o que mais a gente ouve nas nossas andanças, não é, meninas? Que a categoria precisa ser escutada, precisa se sentir representada. Então, foi a partir dessa experiência, dessa identificação, desse diagnóstico, que nós pensamos, vamos promover um espaço para essa classe trabalhadora. Então, hoje, para a gente, de fato, é um dia especial, ainda estamos muito nervosos, ainda nos adaptando com essa realidade das câmaras, que está fazendo essa interação, mas a gente promete que no dia a dia, com o passar do tempo, a gente vai ficar cada vez mais à vontade. Sem dúvida. Isso também vai depender de vocês, né, nos apoiarem nesse processo. Mas, assim, uma coisa importante, a gente trazer, como eu falei do sankofa, a nossa história, né? Então, para que vocês saibam de que lugar eu falo, qual é o meu lugar de fala, o que é que eu represento, quem é essa pessoa que está aí falando comigo, de onde que ela parte, para onde que ela pensa em ir, quais são as suas utopias, os seus sonhos. E a verdade, eu sou essa mulher, né? Enfermeira, formada pela Escola de Enfermagem da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, atuo no Sistema Único de Saúde, na esfera municipal, na esfera estadual, né, e num centro de referência em saúde do trabalhador. E, consequentemente, por atuar nessa linha, nessa área que é a saúde do trabalhador, eu fui forjada, né,
na atuação do movimento sindical, porque não tem como você lutar por direito dos trabalhadores sem pensar no sindicalismo e na forma de fazer sindicalismo. Então, eu também sou sindicalista, estou na vice-presidência do Sindicato dos Enfermeiros e Enfermeiras do Estado da Bahia e secretariando o Sindisaúde Bahia, que é o Sindicato dos Servidores Públicos, porque nós todas as três somos servidoras públicas da saúde do Estado da Bahia. Então, eu quis sair daquele lugar do conforto e do comodismo, de esperar que alguém faça por mim, para ir para a luta, atuar no movimento sindical e buscar, né, incessantemente para a garantia dos nossos direitos enquanto trabalhadores e trabalhadores da saúde e do Sistema Único de Saúde. Esse sistema que foi garantido a nós, inclusive, através do movimento da reforma sanitária brasileira na década de 80, e que a gente traz hoje, né, fazendo essa reflexão do Sankofa, para pensar qual é o presente que a gente precisa ressignificar e construir o amanhã. Então, o que a gente pensa é que, por exemplo, uma conferência de saúde trabalhadora tem que trazer, né, dentro do seu bojo, essa discussão de um novo movimento de reforma sanitária, onde a classe trabalhadora possa entender que ela tem uma força muito grande, porque se não fosse por ela, nós não teríamos tido um sistema único de saúde, uma lei que garante a participação popular dentro das políticas públicas, que é a Lei 8.142, da década de 90, e a gente não teria uma Constituição cidadã que, no seu conteúdo, traz a saúde como direito de todos e dever do Estado, um SUS universal, integral e equânime. E isso precisa ser garantido porque a democracia quase foge entre os nossos dedos há muito pouco tempo atrás. Então, é um processo que a gente precisa estar sempre discutindo, debatendo, fortalecendo e agarrando, porque, infelizmente, tem muita gente dentro da nova política, dessa política neoliberal, desse sistema capitalista, que tenta sempre trazer a discussão do Estado mínimo. E a gente quer um SUS para todos, um SUS gratuito e um SUS 100% público. E a iniciativa privada hoje assume, assim como o capital estrangeiro, o Sistema Único de Saúde, trazendo, como eu já falei anteriormente, iniquidades diversas para essa classe trabalhadora. Então, foi isso que fez a gente se unir, foram a partir das nossas vivências, das nossas experiências, que a gente pensou em ter esse canal como um canal de denúncia, como um canal de discussão de diversos temas, não só específicos do Sistema Único de Saúde, como de todas as políticas públicas que, de alguma forma, trazem a questão da intersetorialidade, das pautas identitárias, para que a gente possa ter a garantia do direito, a dignidade da pessoa humana, o exercício pleno da cidadania, uma democracia forte. Sim, com certeza. E com isso a gente percebe que, como você falou, cara, e é muito importante a gente começar a perceber isso, porque nós trabalhadores, enquanto trabalhadores em saúde, né, como Patrícia relatou anteriormente, nós acabamos por nos levar pelo sistema capitalista apenas ao trabalho, a exercer a mão de obra e por ela receber aquilo que muito mais valia. Né? E com todo esse processo, acabamos também por perder as nossas identidades, né? Perdemos as nossas vozes, porque passamos a trabalhar, produzir, receber um recurso que não vale aquilo que deveríamos receber, e a desvalorização, cada vez mais, ela assombra, né, a qualificação do trabalhador e a valorização. Então, com todas essas nuances que permeiam o sistema, que é o sistema que, de fato, é a representação da garantia de saúde, que, como você falou e reitero, é um direito fundamental. Ninguém sobrevive sem saúde. Se você não tem saúde, você não consegue trabalhar, né? Mas existe um pesadelo que assombra a classe trabalhadora do SUS, que é a desvalorização. E essa desvalorização nos induz a querer recompensar isso com dobrar a nossa força e capacidade de trabalho. E aí colocamos nosso corpo a sacrifício para reproduzir em grandes cargas horárias que são extensas, né, mas que não são compensáveis, porque com certeza lá na frente o adoecimento vai acontecer, né, porque nós não fomos preparados nem produzidos para trabalhar, programados para trabalhar 24 horas por dia. Né, fazermos plantões de 48 horas, 60 horas. Eu fico totalmente entristecida quando eu vejo minhas colegas em plantões falar com um certo ar de heroísmo, que a gente sabe que não existe isso. Isso eu entendo como um sacrifício que, com certeza, a longo prazo, isso vai trazer consequências e consequências irreparáveis.
Eu vejo colegas dizer, estou de 48 horas, estou de 72 horas. Isso não existe. Isso é loucura. Com certeza, esse colega, quando chegar na 20ª hora, vai estar, sim, com a pressão elevada, vai estar com a sanidade mental, psíquica e o corpo, com certeza, já entrando em estado de adoecimento. Então, é importante saber que nós precisamos, sim, ser valorizados, recompensados com nossos valores remuneratórios, de caráter que a gente consiga exercer uma carga horária digna, que permita o lazer, que permita a vivência com a família, que permita ser um ser sociável, porque com certeza quem trabalha 60 horas numa semana não consegue ser um ser sociável, né? Não consegue lazer, né, Patrícia? Então, nós que somos mulheres, que já por todo o rito social que nos acompanha, temos carga horária tripla, né? Então, essa carga horária da gente, ela se exceder ainda como trabalho em 2, 3 vínculos que são seletistas, com carga horária hoje que a gente não consegue mais ter em nosso piso salarial, né, a carga de 30 horas, e a gente chegou ao máximo, que é 44 horas, né? E aí a gente acaba trabalhando quantas horas? 88 horas. Tem mulheres que conseguem trabalhar durante uma semana em 80 horas. Eu não consigo entender não isso. Pensar na tripla jornada de trabalho da mulher, né? Que é arrimo de família, que é mãe solo, exatamente, que é mãe atípica, isso, que é outro recorte que a gente tem que trazer nessa história. Mas é bom você falar de que lugar você fala. Quem é Emanuele Barbosa? Pronto, eu vou contar um pouquinho da minha história breve. Eu sou Emanuele Barbosa, sou filha de descendente, né, de uma família africana, né? Eu tenho um histórico de meu bisavô, ele foi escravizado, né? Mas assim, eu me orgulho disso porque nós resistimos a toda e qualquer forma de violência, porque a escravidão ela adveio de uma manipulação de mão de obra forçada. E é triste a gente saber dessa história, mas é bom também saber que nós resistimos. Então, a Emanuele chegou aqui, eu sou uma moradora da comunidade, né? Fui nascida e criada em Nassuarana, né? E aí fiz o curso de técnico em enfermagem na época, por volta de 1998, 2000. Eu não quero me prolongar muito nessas datas para vocês não saberem minha idade, tá? Mas dizer que assim, olha o etarismo. Mas dizer que nessa época eu precisei sim vender algumas coisas, ser ambulante para conseguir pagar o meu curso de técnica em enfermagem, que naquela época era um pouco caro, né? Então, assim, minha mãe sempre foi uma empregada doméstica, sempre fez serviços de diarista, sempre vendeu doces, e meu pai sempre foi trabalhador da construção civil, um carpinteiro assim de mão cheia, e que assim a quem eu sou grata porque me ensinaram o melhor caminho, sempre me ensinaram a ser uma mulher honesta, uma jovem que fui criada no instituto religioso, mas que isso também trouxe para mim uma força em caráter de resistência, de resistir a toda forma também de racismo, né? Que hoje a gente começa a entender, mas quando a gente estava nesse momento, acabávamos até por achar que aquilo era normal. Mas resisti a isso tudo e fiz o concurso em 2005 e fui, graças a Deus, né, aprovada para ser servidora pública e trabalhei por 10 anos em outra instituição particular e foi onde eu aprendi a fazer enfermagem neonatal, que é o que eu amo, cuidar de bebês, mas existia dentro de mim o sonho de ser do direito. Né? Cheguei até a cursar enfermagem em 7º semestre, e aí comecei a entender que aquelas perspectivas para mim já não era mais o que eu queria ir muito mais além, para realmente ir para a luta. E aí fui fazer direito, né? Cursei a faculdade, fiz prova de OAB, hoje estou aqui, sou aprovada, né? Já advogo em direitos de mulheres, vou para a luta mesmo com direitos trabalhistas, e me revolto sim toda vez que vejo as injúrias, né? As formas de violência que são cometidas tanto no âmbito da saúde, enquanto os usuários e as trabalhadoras, e também enquanto as pessoas que usam o SUS, que trabalham no SUS e que não têm o direito de usá-los. Isso também é uma coisa que me incomoda muito. E estou aqui, né? Atuo há 18 anos, no âmbito da saúde pública, gosto muito do que eu faço, não vou dizer a vocês que é fácil, nós enfrentamos diversos desafios, enfrentamos a ausência de qualificação, né, de profissionais que precisam estar ali para atuar e compor as equipes multidisciplinares,
mas a gente também percebe que é um trabalho prazeroso para nós trabalharmos e recebermos um paciente de 400 gramas e depois a gente vê aquele paciente sair no colo dos seus pais. A única preocupação que a gente tem é saber se ele vai ser continuar sendo recepcionado nesse sistema, né, como um paciente de necessidade especial, com aquele paciente. Então, essa é a nossa preocupação. Mas a gente sabe que nosso papel, nosso dever foi cumprido. Então, isso me traz, assim, uma felicidade estupenda, né? Uma coisa interessante é falar que a gente não trabalha com o conceito de meritocracia. Exato. Diferentemente de Emanuele, eu venho de uma classe média, sou uma pessoa que me considero com privilégio, porque tive acesso a boa educação, tive acesso a boas escolas, né? Enfim. Então, esse conceito de meritocracia num país em que não há equidade nem justiça social, não cabe a gente trazer aqui. Né? Então, somos mulheres com realidades distintas, mas que se confluíram no sentido de buscar de um bem comum. É isso que a gente sempre fala, assim, sobre as aspirações coletivas. Então, foi essa aspiração por justiça social, Manoel, que eu acho que te levou ao direito e que eu acho que fez com que a gente se cruzasse. Eu, como mulher, inclusive do axé, eu preciso entender a necessidade de se instituir a equidade e a justiça social neste país. E este é um dos caminhos também que eu traço na minha vida para ter essa compreensão e para continuar na luta e nesse engajamento. E aí, vamos falar sobre a nossa companheira Pati. Quem é Patrícia Alves? Eu sou Patrícia Peixoto. Desculpa, minha gente. Peixoto, perdão. Patrícia Peixoto. Doutora Patrícia Peixoto, cirurgiã dentista e sou técnica de enfermagem. Minha vida nascida profissionalmente foi no SUS. E tanto como dentista e como técnica de enfermagem. Então, assim, me incomoda e me incomodava eu ver meus colegas sendo maltratados e não poder falar nada. E eu sempre fui aquela pessoa que pisou no pé, eu já estava também lá chutando. Não venha não, porque senão vai levar também, né? E é muito complicado a gente a gente é assediado, inclusive pela própria mulher, porque a mulher normalmente é nossa chefe, né? É uma gerente no posto de saúde e é uma enfermeira no hospital, e elas assediam as mulheres, né? Porque tem um sistema lá que cobra de uma forma e ela tem que mostrar o serviço fazendo essa opressão, né? Normalmente se ganha muito pouco para ser oprimida até desse jeito, mas esse sistema escravocrata que nós temos e que nós aceitamos e que nós abaixamos a cabeça, e esse sistema que está enraizado na gente é um problema, sim, é um problema social, um problema que a gente tem que enfrentar, que a gente tem que se ver como mulher, uma mulher que a gente está no espaço de poder, sim, que a gente pode, nós podemos, né? Então, nós somos empoderadas, sim. Não foi fácil para mim chegar a estudar, porque eu já era mãe, e aí eu tive que fazer o curso de técnico de enfermagem, e foi aquele, né, de noite, aquela confusão, tendo que trabalhar, pagar o curso, porque nunca foi barato, né? Estudar não é uma coisa barata, né? Se locomover na cidade, né? Então, assim, exatamente, né? As oportunidades não vêm para todo mundo, entendendo as diversidades e as diferenças de cada um, né? Eu estava essa semana até para contribuir com essa fala, dizer para as pessoas que nos escutam, né? A gente fala de meritocracia, mas a semana passada meu filho questionou a mim sobre por que existiam as cotas, né? Mas ele na verdade já sabia, mas ele me questionou para me desafiar, né? Para entender por que coisas da juventude. Né? Então a gente essa nova geração, né? Eu não sei se eu falei, mas assim, eu tenho um filho lindo de 17 anos, sou mãe solo, tá? Criei meu filho sem a ajuda do pai dele, mas graças a Deus, hoje ele está finalizando o 3º ano, já está aí se preparando, já fez Enem, e espero que ele tenha alcançado uma excelente nota. E assim, o que eu digo é o seguinte, a gente falar de educação nesse país é muito difícil, é doloroso, porque a gente percebe que existem paralelos que não se encontram. Né? As pessoas caminham na mesma direção, mas com obstáculos que são realmente que às vezes pensamos que chegaremos em linhas inalcançáveis.
A gente fala da meritocracia, mas perceber que, mesmo com as oportunidades, para mim e para você, em dois eixos totalmente divergentes, a gente percebe que é possível. Então, quando ele me questionou sobre a existência das cotas, eu falei para ele, o problema é que você precisa entender. Cota é reparação social. Exato. E cota é caráter indenizatório para uma parte que não foi observada e nem valorizada enquanto ser humano, e colocada no direito, no espaço onde existia ali um direito de também se educar, de também adquirir conhecimento, também crescer enquanto pessoas e profissionais. E é claro que a gente sabe que a educação, ela empodera, ela traz dignidade, ela traz boas relações, traz crescimento pessoal. Conhecimento, né? É poder e ele liberta, né, Manoel? É por isso Exatamente. que não há tanto investimento na educação pública gratuita, porque quanto mais você aliena uma massa, Exato. mais pessoas você pode manipular. manipular. Exatamente. Então, a gente precisa também trazer para os nossos colegas essa perspectiva. Como eu falei novamente, anteriormente, e reitero, o que acontece com a população que trabalha no SUS é que nós tentamos o tempo todo cumprir extensas cargas horárias, em virtude de que precisamos de recurso maior para prover os nossos anseios, que a gente nem sabe se alcança, porque adoecemos antes. E o que acontece com nós? Nós ficamos o tempo inteiro ansiosos, mas a gente não sabe nem por que a gente fica ansioso. Porque se hoje você perguntar para algumas pessoas que fazem parte do sistema SUS qual o número da lei que rege o piso da enfermagem, boa parte de nós não sabemos. Mas não é porque a gente é desprovido de inteligência, nem desprovido de conhecimento, não. É porque o trabalho, ele faz com que ficamos apenas, para quem já assistiu o filme de Charlie Chaplin, né? Sabe que ficamos apenas ao trabalho, alimentados. Cansado é um corpo vulnerável, corpo cansado, né? então fica vulnerável. A gente não consegue produzir. Você não tem tempo de pensar. Exato, e nem ter estímulo para adquirir o conhecimento. Então fica fácil a gente manipular, a gente não consegue estudar. Não consegue. E chegamos a um conceito de que eu não preciso disso agora. Eu preciso aqui ganhar o dinheiro. Mas por que eu estou fazendo isso? Será que não teria uma outra forma de eu me apropriar do conhecimento e lutar para que eu tenha dignidade? Então, trazer para essa classe trabalhadora que está me escutando agora a importância de participar desse espaço. Trazer para essa classe trabalhadora a importância desse lugar de voz. E a gente tem um microfone sobrando ali. Eu acredito que quem está nos escutando, né, tem essa oportunidade de também falar. Nós temos aí o chat. Quem quiser fazer uma pergunta, quem quiser trazer para a gente comentários que Cristina diz boa noite, Cristina. Isso. Laís também boa noite. Nossa grande Laís, nossa guerreira. Então, para mim não foi fácil estudar, né? Não foi uma coisa tranquila, né? Fazer, inclusive, o curso. Eu já trabalhava no Estado. E aqueles plantões de final de semana, de 36 horas, de 48 horas, coisa assim. Como no fim da escala 6x1, da jornada 6x1, por favor. Vamos para a rua todos fazer esse movimento, porque nós precisamos melhorar a nossa escala de fato. Na verdade, a escala 6x1 é dignidade, né? É dignidade. Porque essa carga horária que a gente tem é de 44 horas e você ter mais plantões, porque eu também não fui diferente de ninguém, não sou. Também eu faço mais plantões, né? Porque uma hora eu sou dentista e outra hora eu sou técnica de enfermagem. Então, é difícil, é pesado, né? Não é fácil. Não é fácil, mas assim, eu faço o que eu gosto, eu luto, estou aqui na luta, porque eu vi uma necessidade. Primeiro eu ficava perdida, achando, meu Deus, que sistema é esse? Eu não tenho ninguém, não achava os meus pares. A verdade é essa, eu só achava quem me oprimisse e não achava meus pares. E eu estava brigando sozinha, aí me chamavam de poliqueixosa, enfim, tinha todos os títulos, né? Estigmatiza, né? Me colocava logo, já vem a problemática do plantão que faz a polêmica. Inclusive, sumia a ocorrência, né? Porque era tão pesado que eu deixava lá, de fato, que acontecia nos plantões, que teve que sumir a ocorrência, né? Então, assim, eu digo a vocês que vocês venham para esse espaço, que nós, né, do GT SUS, Ana Karina, a gente está aqui querendo abrilhantar cada vez mais esse movimento que a gente está buscando melhorar
a qualidade do nosso trabalho. E eu digo a vocês, servidor do SUS é quem faz fundação, reda, cesabiano, é o porteiro, é higienização, Exatamente. é o médico, todo mundo faz parte do SUS. Então, assim, não pense que Patrícia só pensa só nela, não. Eu penso no conjunto de todos nós, que todos nós precisamos, sim, ter o benefício, né? Exatamente. A gente não pode ser só o ônus, a gente tem que ter o bônus, né? A gente trabalha para ter o bônus do salário. Esse salário precisa nos sustentar. Hoje, se você pegar um salário de um porteiro ou de um auxiliar de enfermagem, de um técnico de enfermagem, e se você pensar que esse salário que poderia contemplar um aluguel de uma casa, uma conta de água, né? Uma conta de luz, a sua alimentação e seu transporte, não contempla para uma pessoa. Imagine se ela tiver uma família. Então, assim, a gente vive no sistema que a gente voltou à escravidão e, assim, o sistema quer botar na cabeça da gente que a gente vai ter que trabalhar porque a gente vai ganhar dinheiro. Só que a gente, quando trabalha muito, a gente não tem tempo de pensar, se profissionalizar, de estudar, e é assim que a gente consegue ganhar dinheiro, no momento que a gente se capacita. Se a gente não se capacita, a gente não vai ganhar esse dinheiro. Então, a gente tem que se juntar, se unir, para nós lutarmos por uma melhor condição de trabalho. E a carga horária é uma dessas condições de trabalho, né? Valorização, carga horária a gente precisa. É importante a gente falar sobre isso, e quando Patrícia Cari traz para a gente essa lembrança dos nossos colegas que compõem a nossa equipe multidisciplinar. E eu vejo que o SUS, ele, apesar de velar pela integralidade, né, pelo movimento equânime, por todos os processos, os seus princípios que permeiam, a gente percebe essa invisibilidade do trabalhador que faz a parte da mão de obra de base, né? E essa mão de obra de base, como Patrícia trouxe para a gente, é o porteiro, né? É o colega que faz a recepção, é o colega que ajuda no apoio higiênico, é o colega que faz o transporte, o famoso maqueiro das unidades hospitalares. Então, esses colegas, eles, apesar de estarem compondo a equipe e saber que eles, presentes na equipe ou ausentes, eles vão sim ter os seus papéis importantes. Porque se eles estiverem ausentes, muita coisa não acontece. Exatamente. Né? E isso, inclusive, é um conceito da NobSUS, né? Sim. Dentro de um ano que terá agora, no dia 10, 11 e 12, a Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação Permanente em Saúde. É preciso trazer esse conceito de que os trabalhadores da saúde não se compõem apenas dos profissionais, das profissões típicas da saúde, enfermeiros, médicos, odontólogos, e sim aquele que está lá, o agente administrativo, que está lá desde a recepção do SUS, o agente de portaria, o pessoal que fornece alimentação. Então, todos esses são trabalhadores e trabalhadores do SUS. E a gente precisa instituir uma política de gestão do trabalho nesse país que envolva, inclusive, essas categorias que estão além das categorias específicas da saúde. Né? Através de uma política também que traga saúde e segurança a esses trabalhadores, né? A gente também tem pautado isso. Então, assim, a gente também quer dizer que esse é um espaço de construção coletiva. Então, vocês que nos ouvem, nos assistem nesse momento, também mandem aquelas pautas que vocês querem trazer aqui. Dizer que hoje é um dia muito especial, porque é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e essa é uma pauta também muito importante na saúde, porque a gente fala de acessibilidade, de universalidade, de integralidade, de equidade. A gente não pode não pontuar essas pessoas, se elas de fato estão tendo acesso, né? Recentemente, um diálogo com a mãe atípica, ela falou da dificuldade, inclusive no mundo do trabalho, dessas mães atípicas terem um espaço para cuidar dos seus filhos e, com isso, também se cuidarem. Porque, além das cargas de trabalho que nós falamos aqui, de termos dupla, tripla jornadas, pense uma mãe atípica, né? Que tem uma realidade ainda um pouco mais diferente da nossa, mais complexa. E como que estão as políticas públicas com relação a isso? Então, esse espaço aqui vão ter sempre convidados. Hoje é o primeiro momento, a gente está num bate-papo descontraído, sem uma coisa muito direcionada. A gente aqui quis, assim, trazer esse espaço de descontração e nos apresentar para vocês, para que vocês entendam de onde partimos. Mas o que nós queremos é que essa categoria, esses trabalhadores, pautem as suas demandas e vamos trazer convidados na medida em que vocês demandarem também determinados temas.
né, que passam pela questão das políticas públicas, não só do Sistema Único de Saúde, como todas as pautas identitárias que estão relacionadas com a saúde do trabalhador e do trabalhador da saúde. Então, mandem as suas demandas, né? O chat está aí, e aí é interessante que a gente sempre traga aquilo que traz significado para vocês. Então, essa é a nossa proposta, não é, meninas? Da gente estar aqui trazendo diversas temáticas. Estamos nos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Isso se iniciou no 20 de novembro, e não é por acaso, no dia de Zumbi, que hoje é feriado nacional, pela luta, né? E culminará agora no dia 10 de dezembro, com o aniversário da Declaração dos Direitos Humanos, né? E a gente está no ano de discutir a saúde do trabalhador como direito humano. Como é isso? É um direito inalienável que não pode ser excluído de qualquer pessoa, seja ela de qualquer classe, raça, gênero, credo. Então, esse é o espaço para que vocês se identifiquem, porque é o espaço para a gente construir, de fato, o conceito de dignidade humana. Verdade. Né? Perfeito. Enfim, e que vocês tenham gostado desse momento com a gente. Eu não sei quanto tempo ainda temos, né? Márcia, Miranda, parabéns, meninas. Obrigada, Márcia. Um cheiro. Márcia Machado, Manu, orgulho de você. Patrícia Vaz, orgulho de vocês, mulheres guerreiras que nos representam. Sueli Oliveira. Parabéns, meninas. Manu, beijo. Beijo, meninas. Assim, beijo. Agradecer a presença de vocês, né? De estarem assim nos honrando com a participação de vocês no chat. Eu espero que da próxima vez vocês também convidem, repassem o link, divulguem esses podcasts, porque vão estar acontecendo à medida temporariamente, né? Nós vamos divulgar as temáticas, os convidados, e dizer para vocês que esse espaço é nosso, né? Dizer para vocês que quando demarcar que esse espaço aqui é um espaço democrático, um espaço aberto para todos os trabalhadores do SUS, e que se vocês tiverem sugestões, tiverem pautas que vocês desejariam que nós trouxéssemos à discussão, para que assim a gente se aproprie do entendimento e traga aqui também vocês para discutir com a gente, para fazer nossos posicionamentos, e é importante que toda a categoria participe. Quando Karina trouxe para a gente, só para a gente dar as considerações finais, a questão de humanização. Falar de ser humano, falar da dignidade humana, é algo que, diante de um mundo tão conflituoso, né? Em meio a tantas guerras, a destruições de vidas inocentes, a gente hoje percebe o quanto frio ficou as nossas relações, e as relações principalmente com os interesses do capital, com interesses de poder, interesses de ocupar espaços de riquezas que a gente sabe que são importantes, mas que não precisamos ceifar vidas, deixar que elas gozem da dignidade. E a gente percebe que mesmo dentro do SUS, Kari, é difícil trabalhar enquanto trabalhador e servidor do serviço público em saúde, porque nós vimos sempre em uma semana em que o hospital, que uma unidade, ela preza e quer que o trabalhador avalie aquela unidade como uma unidade humanizada, percebemos diversas atitudes desumanas, inclusive em receber uma mãe advinda de uma cidade do interior, 800 quilômetros de viagem, com 24 horas de pós-parto, e ela não tinha quem acompanhasse o seu bebê, mas o bebê precisava de um tratamento gravíssimo, e chegar em uma unidade e ouvir da assistente social que ela deveria se sentar e aguardar até o dia seguinte em uma cadeira, em um banco frio, no lado de fora do hospital. Isso é dignidade? Não é dignidade. Então, a gente precisa, enquanto trabalhador do SUS, fazer valer a dignidade, principalmente de nós que somos, em maioria, mulheres, né? E mulheres que sabem o que é dignidade, que se respeitam, que sabem o que é valorização, e que a gente vai brigar sempre e correr atrás ou na frente para que a gente possa cercar a dignidade, que ela faça parte da nossa vida, da valorização do trabalhador do SUS sempre, e do usuário do SUS, porque nós também somos usuários do SUS, né? Na pandemia nós podemos ver isso. Então, trazer para vocês essa importância e dizer para vocês que nós estamos, assim, de certa forma, muito felizes de ter compartilhado esse momento. Eu, desde já, quero agradecer a Patrícia, que é nossa parceira de luta, Ana Karina, assim, estou muito feliz em estar aqui nessa mesa com você, né? E com Patrícia, né, Pati? A gente há muito tempo que a gente vivia de olho em você, a gente sabia que a gente iria ter
Foi uma parceria eu fiz forte. a Dudinha ali, dá um caldo, e a gente vai pra luta E com ela. deu. E deu uma Deu uma sopa. sopa, né? Então, nós estamos aqui para dizer a você, trabalhadora do SUS, conte com essa equipe e esse espaço é nosso. Agradecer ao nosso companheiro ali, Augusto Queiroz, que é o nosso produtor dos bastidores. Dizer para você que você é peça fundamental nisso tudo, nesse projeto. Mas, assim, a luta é nossa, o espaço é nosso. O trabalhador do SUS merece respeito e valorização sempre. Chegou uma GTeirinha ali, Iris Cruz. Orgulho de fazer parte do GT SUS Bahia. É isso mesmo, aí. Iris. Estamos com saudade. Aqui, ó, o espaço aqui para você vir sentar. Viu, Iris? Venha. Nossa GTeira que começou desde o começo, com muita garra. Tenho muito orgulho de você fazer parte do nosso GT SUS. E uma coisa importante, né, Manoel trouxe aí a questão dos conflitos, né? Mas lembrar, inclusive, eu falei anteriormente do movimento da reforma sanitária, da Constituição, da Assembleia Constituinte, né, da democratização nesse país. Lembrar que foi num ambiente de conflito. Exato, com o final da ditadura militar, né, com as dificuldades na economia, a estagnação econômica que atravessava o país na década de 80, que os movimentos de trabalhadores eclodiram, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, inclusive a Central Única dos Trabalhadores também, surgiu dessa época, dessa década, que trouxe grandes avanços para a classe trabalhadora, e é por isso que a gente está aqui, porque nós acreditamos, isso precisa ficar, né, claro para todos vocês, mas nós acreditamos na força de um coletivo. Nós não estamos aqui falando em benefício próprio ou pelas nossas individualidades. Nós estamos falando porque acreditamos na luta coletiva. E é uma coisa que eu sempre digo, está lá até nos meus perfis sociais. Quem tem aspirações individuais nunca entenderá uma luta coletiva. Então, paciência, eu não posso fazer nada se você não entender. Mas se você entende a necessidade da luta coletiva, junte-se a nós, divulgando esse podcast, trazendo as suas demandas. Eu acho que esse espaço ele vai ser um espaço de muita riqueza para todos nós, trabalhadores, e para as nossas demandas, as nossas necessidades, em prol de conquistas para todas as categorias, não só da saúde, né? Mas para toda a classe trabalhadora, porque precisamos nos reconhecer enquanto classe que vivem do trabalho. Se nós vendemos nossa força de trabalho, somos trabalhadores. Não importa se hoje eu estou em uma posição de gestão, eu sou trabalhadora, se eu sou assalariada e vendo minha força de trabalho. Eu não detenho os meios de produção. Então, esse é um espaço aqui, realmente, dos trabalhadores e da luta contra essa agenda neoliberal, essa globalização e contra todas as formas de precarização dos vínculos, das relações e dos ambientes de trabalho. É pela saúde que a gente está aqui. Muito obrigada, pessoal. Muito legal estar com vocês mesmo, meninas. Obrigada. Você prometeu que ia ler um texto de Clarice Lispector. Não gravei mais, não. Não gravou. Mas eu acredito que se você lembrar, faça aí um... Não, tem muitas pessoas, muitas, especialmente mulheres, para a gente se inspirar. Né? Eu acho que a gente precisa demarcar esse conceito de gênero, especialmente na nossa categoria, e entender que hoje a luta, inclusive, do feminismo, não é uma luta apenas por igualdade entre homens e mulheres, mas ela perpassa pelas pautas do racismo, ela perpassa pelas pautas das questões de gênero, e não é uma luta contra homens. Por isso a gente também chama homens. A gente vê ali só as mulheres, né? Mas meninas podem vir também, aqui é o espaço de vocês, principalmente se vocês lutam contra o patriarcado, porque o patriarcado não é só uma luta do movimento feminista, do movimento negro, né? É uma luta, inclusive, daqueles que entendem que o feminismo é o combate a todas as formas de sexismo, de misoginia, né? E não apenas, e de forma alguma, um combate aos homens, inclusive porque a gente, infelizmente, alguém já trouxe aqui, a gente pode ter mulheres machistas na nossa sociedade, até por toda uma educação pregressa que a gente precisa desconstruir. Mas é isso, esse é o espaço de vocês, para vocês. Então, a gente está aqui para isso. Sejam todos muito bem-vindos. Venham com o GT SUS. Dê o seu like e compartilhem, viu? Uma boa noite e até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.